Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início aí à nossa aula 26, né, que é um assunto super importante, que é a parte de pilhas e baterias, né? Então a gente já deu um iniciozinho, né, lá na aula 25 sobre um pouquinho sobre eletroquímica, que nada mais é do que a parte da química que estuda as reações de oxidação vinculadas à corrente elétrica. Mas para a gente, né, estudar um pouquinho sobre as pilhas, a gente vai fazer um pequeno histórico, tá? Para a gente ter uma noção do que aconteceu até chegar ao que a gente tem hoje. Então aqui começamos pelo Galvani. Então aqui já começa um primeiro detalhe. Às vezes quando aparece numa prova, né, a pilha em si a gente chama de célula ou cela. Então eu posso chamar de pilha ou célula galvânica, em homenagem, claro, ao Galvani. Ele era um médico, né? E ele estava estudando lá a sua ranzinha, né? E aí ele pendurava essa ranzinha com um arquinho feito de ferro e cobre. E quando ele fez isso aqui, a perninha da rã se mexeu. Eu já tinha ido embora há muito tempo. Mas ele, opa, o que é isso? Aí ele começou a investigar, né? Então ele mudou até o tipo de metal que ele colocava aqui para segurar a perninha e mesmo assim ela se mexia. Aí a explicação dele, né? Ele disse que os músculos tinham a capacidade de produzir corrente elétrica. Né? Então eles chamaram até de eletricidade animal, mas depois, um pouquinho depois, um carinha chamado Alessandro Volta, tá? Aí novamente, ó, olha que interessante, as pilhas elas podem ser chamadas de células galvânicas, mas também células voltaicas, né? Não é tão comum, mas pode aparecer. O mais comum é célula galvânica. Aí o Alessandro Volta começou a estudar o experimento do Galvani e aí ele começou a se questionar, será que realmente é o músculo que vai produzir corrente elétrica? E aí ele fez vários testes, tá? Mudando também o tipo de metal. E aí ele viu que não era isso, que o que fazia a corrente elétrica ser produzida era esse conjunto de metais. E aí ele formou, né, aqui é um manuscrito dele, onde ele montou a primeira pilha. E essa pilha, como é que era a disposição? Ele pegava um disco de zinco, aí aqui no meio ele colocou um tecido, né, embebido com ácido, e aqui um disquinho que poderia ser de cobre ou prata. Tá? Aí vamos ver por quê, né? E aí, Jana, ele fez vários dispositivos, né? Várias célulazinhas aqui, e aí formou a sua pilha, né? E claro que ela funcionou, e esse conjunto aqui é que fazia com que houvesse, então, a produção da corrente elétrica, através de uma reação de oxirredução. Até ele foi convidado pelo Napoleão para mostrar a sua pilha. E aí, depois a gente vai ver o que é o funcionamento, né? Como é que funcionava. Mas tem um detalhe. Opa! Tem um detalhe. Essa pilha aqui, tá? Vocês viram ali o século XVIII. Né? Isso aqui foi um vestígio que acharam só em 1930, mas ele é do século antes de Cristo. Então tu imagina, tá, que os caras já tinham feito uma pilha. Essa pilha, ela tinha quase o mesmo princípio do Alessandro Volta. Ó. Então o que eles faziam, né? Eles pegavam aqui um tubo de ferro, colocavam cobre e tinha vestígio de quê? De ácido. Então, muito parecido com o do Alessandro Volta. Até caiu no Enem essa questão. Então, Jana, como é que é esse funcionamento? Então, como é que funciona essa pilha? Que é a coisa mais linda do mundo, né?
O que a pilha é em si? Então, a pilha nada mais é do que um dispositivo, também a bateria, só que tem que tomar muito cuidado que quando a gente fala bateria, é no processo de descarga dela, com certeza, o que vai acontecer, Jana? Eu vou ter a transformação da energia química, que nada mais é do que a reação de oxidação, né, em energia elétrica, espontaneamente. Então, é a primeira coisa importante que você tem que saber. Então, Jana, é a transformação da energia química em energia elétrica espontaneamente. Ninguém chega para a pilha, ô, pilha funciona. Ela funciona espontaneamente. E aí, um detalhe importante. Geralmente as pessoas confundem, né? Pô, qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria? Então, a primeira coisa importante, aqui eu peguei alguns exemplos de pilhas e baterias, tá? Então, aqui eu tenho uma bateria de 12 volts. Jana, aqui eu tenho uma pilhazinha, né? Normalzinha, tá? Tenho aqui uma outra bateria, ó. Aqui, mais uma. Jana, aqui, ó, pilha recarregável. Será que é uma pilha? Acho que tem cara de pilha. Mas será que é uma pilha? Aqui colocamos uma bateria de carro. Então, a diferença está aqui, ó. A pilha, ela é não recarregável. A gente chama de célula primária. Enquanto que a bateria é chamado de célula secundária, que é o quê? Recarregável. Então, isso aqui não é uma pilha, e sim é uma bateria. Mas é porque ela tem um aspecto de uma pilha, tá? Então, mas é uma bateria, Jana. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente vai ter que colocar como um resumozinho, tá? Então, ó, primeira coisa importante, Jana, tanto as pilhas e baterias aí, tu tem que estar ligado que a bateria na sua descarga, transforma o que mesmo? Ó, transforma energia química, e tu não pode esquecer que essa energia vem de onde, Jana? De uma reação de oxidação, né? Então, ela vem de uma reação de oxirredução. Ó. E aí, ela transforma, né, espontaneamente a energia química em energia elétrica. E aí não pode esquecer, Jana, então, que com certeza esse processo é um processo espontâneo. E aí, será que tu vai lembrar que quando nós temos um processo espontâneo, a gente já pode anotar aqui, sempre a diferença de potencial é maior do que zero, é positivo. Então, a gente já viu na outra aula, mas eu vou escrever aqui, Jana, DDP, diferença de potencial. Também delta E, zerinho, ó, porque é padrão. Jana, é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. E sempre que o processo é espontâneo, a DDP vai ser positiva, vai ser maior do que zero. Tá? Então é uma coisa importante. E aí, Jana, não pode esquecer de novo também, olha aqui, ó. A pilha, ela é não recarregável. Não recarregável. A gente chama de célula primária, ó, recarregável, então é chamada de célula primária. E a bateria é chamada de célula secundária. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Célula secundária, Jana. Opa. E aqui ela é recarregável. Que bom, né? Ó. Certo? E aí vamos dar, então, agora, né, o start. Cara, na última aula a gente também viu isso aqui, só que assim, ó. Aqui agora já dá para você ter uma noçãozinha de uma coisa chamada potencial padrão.
Isso aqui, o potencial padrão, né? Sempre tem essa bolinha ali, é a 25 graus de pressão de uma atmosfera. E quem é o padrão? A IUPAC usa como padrão o hidrogênio, tá? O eletrodo de hidrogênio. E aí, o que vai acontecer? Tanto na oxidação quanto na redução, o potencial do hidrogênio vai ser zero, tá? Então, por exemplo, Jana, aqui você vai ter uma pilha, né? A gente já vai ver esse tipo de pilha aqui, que é parecido com a pilha de Daniel, né? Ó. Então, o que acontece? Os caras fazem o quê? Pegam um dispositivo, colocam ali o metal, por exemplo, aqui, Jana, coloquei aqui o zinco e aqui uma solução de um sal de zinco a 1 mol por litro. E aqui você coloca o eletrodo padrão, que no caso é o hidrogênio, também 1 mol por litro. Então aqui vai ter o íon H+, e aqui o gás hidrogênio entrando. E aí ele mede através do voltímetro. Para quem nunca viu, né, ó, o voltímetro, aqui é um multímetro, né? Mas ele vai medir a voltagem da tua pilha, certo? Ó. Então, Jana, ali deu 0,76, certo? Então, aqui, ó, à medida que o tempo vai passando, você começa a medir, isso aqui começa a corroer, ó, ocorre um processo de corrosão e automaticamente a corrosão remete ao quê? A uma oxidação. Aí o que eles fazem? Opa, apertei. Ó, o potencial, né? A diferença de potencial é o potencial de redução menos o potencial de, mais o potencial de oxidação. Aqui eu fiz desse jeito porque, tá? Isso eu quero que você tome muito cuidado. Como eu já sei que é uma pilha, eu já sei que o processo é espontâneo. Então eu vou colocar isso aqui porque é muito importante, tá? Tem que tomar muito cuidado. Quando eu adoro usar essa fórmula, mas observação. Quando você tiver realmente uma pilha ou uma bateria durante o que mesmo? A descarga. Como a gente já sabe que o processo é espontâneo, você pode usar a seguinte fórmula. DDP é o potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor. Jana, é claro que isso aqui vai estar sempre positivo, né? Certo? Então aqui, isso aqui você pode usar de um modo mais rápido, né? Então é o que eu fiz aqui, ó. Como eu sei que essa plaquinha de zinco, né, ó, passou de 0 para +2, está oxidando, né? Está perdendo elétrons, aumentando o NOx. Então aqui é a oxidação, automaticamente aqui vai ser o quê? A redução. Então a DDP vai ser o potencial maior, professora, que é esse aqui, que é o hidrogênio que está reduzindo, menos o potencial menor. Então, eu quero esse aqui. A DDP eu tenho ali, porque eu medi pelo voltímetro. Tanto a redução quanto a oxidação do hidrogênio vale 0, menos o potencial de redução do zinco +2. Automaticamente tu multiplica por -1, então o potencial é menos 0,76. Então, Jana, isso aqui foi medido, né? Então é através de um experimento, e aí você tem uma tabelinha. E aí a gente vai recordar rapidinho, ó. Sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Quando ele te dá uma tabela de potencial, prestem bem atenção se é potencial de redução ou oxidação. Então, ó, nesse caso da minha tabelinha aqui, ó, passou de 0 para +1, para a direita é a oxidação. E aí tu não pode esquecer que sempre a espécie química que tiver o maior potencial de oxidação, automaticamente vai ter o menor potencial de redução, ó. Porque aí você inverte. Quando você inverte o sinal. Então, quando vira redução, inverte o sinal. Então, sempre aquele de menor potencial de redução, Jana, tem maior potencial de oxidação e perde mais facilmente os elétrons e vai ser
o melhor agente redutor. Aqui vai ser o contrário. Aquele que tem maior potencial de redução, né? Gosta mais de reduzir, recebe mais facilmente os elétrons, nós vamos ter o melhor oxidante. Por que isso? Porque agora você vai trabalhar com a pilha, né? Ó. E aí a gente vai começar com a pilha de Daniel. Essa pilha é a pilha que mais cai, né? E o que o Daniel fez? Tá? Então vamos lá. Então ele fez o seguinte, ele pegou, deixa eu só colocar o meu multímetro aqui. Ele pegou, tá, um recipiente e colocou aqui, né, tipo um becker, né, colocou aqui uma lâmina de zinco e um sal de zinco, né, ó, o sulfato de zinco, 1 molar, tá? Então aqui já começa, ó. Como é uma solução, eu tenho que enxergar íons. O zinco, juntamente com o seu sal, isso aqui é chamado de eletrodo de zinco. E essa solução aqui, inicialmente, ela é incolor. Aí aqui, no outro becker, ele colocou uma lâmina de cobre e, ai meu Deus, e um sal de cobre, tá? O sulfato de cobre, aí tu não pode esquecer que o cobre, mais 2, ele é azulzinho. Então aqui já não é um sal, pô, eu vou ter que enxergar íons ali. E essa solução, inicialmente, ela é azulzinha. Então, a placa de cobre mais a solução a gente chama de eletrodo de cobre, ok? Aí, 1 molar, tá? Então, começou com 1 molar, 1 mol por litro. E aí, Jana, ele conectou um fio condutor, colocou aqui uma lâmpada, né? E conectou aqui ao outro eletrodo. Claro que aqui, tá? Ele imediatamente, quando ele fez, né, o experimento, ele não colocou isso aqui, que a gente chama de ponte salina, só depois. Tá? Que ele viu que a pilha parava de funcionar. Aí depois ele viu que teria que colocar essa ponte salina, que depois a gente vai ver para que serve, certo? Então, Jana, o que vai acontecer? Ó? À medida que o tempo vai passando, tá? Essa plaquinha de zinco começou a sofrer um processo de oxidação. E essa solução começou a ficar turva. Ah, então, Jana, a plaquinha de zinco é 0, passou para mais 2, aumentou o NOx, sofreu o quê? Oxidação. Aonde ocorre a oxidação, a gente chama de ânodo, que vai ser o polo negativo da tua pilha. Aí tu pensa comigo, Jana, aqui ele vai perder elétrons. Então agora eu vou escrever aqui, tá? Pra gente ir junto, ó. Pilha de Daniel. Só para tu sentir agora aqui, ó. Nós temos aqui, começando com a plaquinha de zinco 0. Aí, Jana, ele perdeu 2 elétrons, ó. Zinco mais 2, ó. Mais 2 elétrons. Não esquece que o elétronzinho é depois da setinha quando oxida. Só que tu tem que entender que esses elétronzinhos, eles não podem nadar. Então, eles passam pelo fio condutor, acendem a lâmpada e chegam até aqui na placa de cobre. Então, Jana, a primeira coisa não pode esquecer. Aonde é a oxidação é chamado de ânodo, que é o polo negativo, certo? Ó. Aí os elétronzinhos vão fluir por aqui e vão chegar agora nessa plaquinha. Aí o que vai acontecer? À medida que o tempo ia passando, essa solução começou a ficar incolor. E essa placa começou a aumentar de tamanho. Ou seja, se, Jana, aquele azulzinho é o cobre mais 2 e aumentou de tamanho, é porque esse cobre mais 2, ele começou a receber aqueles elétronzinhos e a se transformar em quê? Em cobre metálico. Então, olha o que acontece, ó. Ó, o cobre mais 2 que estava lá na solução vai receber esses 2 mols de elétrons e vai se transformar em cobre metal. Por isso que aquela lâmina começou a aumentar de tamanho. Então aqui
nós temos, então, a transferência de elétrons, ou seja, a produção aqui da corrente o quê? Da corrente elétrica. E aí, aonde ocorre a redução, Jana, é chamado de quê? De cátodo, tá? Então, tem um macetezinho que, para mim, ele é mais que sagrado, tá? Que é o macetezinho do CRAL. Então, olha bem, ó. CRAL, 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 ó. O C representa o cátodo, aonde ocorre a redução. E o ânodo, ó, CRAL, o ânodo é onde ocorre a oxidação. E aí, Jana, o que vai acontecer? Ó? Os elétrons, eles vão fluir de onde? Ó? Do ânodo para o cátodo, do polo negativo da tua pilha para o polo positivo. Então, aqui a gente chama fluxo dos elétrons. Por onde? Pelo fio condutor, tu não pode esquecer. Tranquilinho? Então, aqui, o que a gente pode fazer, Janó? Eu posso somar aqui e ter a reação global dessa pilha. Então, aqui a gente chama de semi-reação de redução e semi-reação de oxidação. E aí, sempre a gente tem que lembrar, né? São várias coisas que a gente tem que tomar cuidado, ó. O número de elétrons perdidos e recebidos tem que ser sempre iguais. Então, você pode o quê? Simplificar. Então, tá aqui a reação global, ó. A reação global da pilha de Daniel, ó. Reação global. E aí, nós vamos ter, sempre comece pelo ânodo, tá? Ó, zinco 0, mais, ó, não esquece, ó, cobre mais 2 aquoso, formando zinco mais 2, mais cobre 0. E aí, você não precisa decorar, porque olha bem, cara, isso aqui é sensacional, porque a química é fácil, desde que tu converse com ela, né? Ó, tu sabes que isso aqui é o reagente, certo? E a gente sabe que na química o reagente diminui e o produto aumenta. Então, o que está acontecendo aqui, ó? No ânodo, essa plaquinha de zinco, ela começa o quê? A sofrer um desgaste, ou seja, ela começa a diminuir. Então, ela sofre um desgaste, ela sofre um processo de corrosão, então ela vai diminuindo. E esse é o produto, Janó. Então, essa concentração dos íons começa o quê? A aumentar. Ok, ó? Ó. Agora, ei, isso aqui é o reagente. O que aconteceu com essa solução? Ela ficou mais incolor. Por quê? Porque esse aqui é o reagente, ele está sendo o quê? Consumido. Então, essa solução começa a ficar mais diluída, né, dos íons positivos. E esse aqui, como é o produto, vai o quê? Aumentar. Essa lâmina aumenta de tamanho. Então, é isso que você tem que saber na pilha de Daniel. Então, aqui, Janó, ó, a concentração de íons positivos aumenta e a lâmina diminui a sua massa. Lá no outro lado, no cátodo, ó, aqui a concentração dos íons positivos diminui e a lâmina aumenta a massa. Aí alguém está se questionando, Jana, o que é esse tubo, né? Esse tubo, ele é chamado de ponte salina. Por exemplo, uma solução de cloreto de potássio. Para que é esse tubo, né? Esse tubo na forma de U é usado? Aqui no fundinho, né, a gente coloca uma lã de vidro que ela é permeável aos íons. Então, tu pensa o seguinte, ó. Aqui, essa solução ela vai ficar carregada muito positivamente. E aqui vai ficar carregado negativamente. E aí, se a gente não coloca a ponte salina, o que acontece? Fica um lado muito positivo e outro negativo, ela descarrega muito rápido. Então, você tem que ter sempre a neutralidade para que haja a reação de oxidação. Então, Jana, o que acontece? Vai ocorrer o fluxo, né? Dois íons negativos para cá, então o cloro vai vir para cá, né? O cloreto, para neutralizar essa solução, e o potássio para neutralizar, então, essa solução que fica muito negativa. Então, aqui, Jana,
no fio condutor é o fluxo dos elétrons e no tubo, na ponte salina, é o fluxo dos íons, ok? Então, não pode esquecer, tá? Então, a gente vai escrever novamente, ó, CRAU. No cátodo ocorre redução, no ânodo a oxidação. O cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. O fluxo dos elétrons sai do ânodo para o cátodo, mas toma cuidado. Ah, Jana, eu vou fazer na CAF. Aí eles podem pedir o sentido da corrente elétrica, tá? O sentido da corrente elétrica. Que aí é o sentido que você vê na física, né? Existe o sentido real e o sentido convencional. Então, se ele te pedir o sentido da corrente elétrica, aí é do cátodo para o ânodo. Aí a pergunta é, como é que eu vou descobrir quem é o cátodo e quem é o ânodo? Muito simples. No cátodo ocorre o quê? A redução. Então, aquele que tiver o maior potencial de redução vai sofrer redução. E no ânodo, o menor potencial de redução sofre o quê? A oxidação. Então, isso aqui é o que você tem que saber. Agora, só para você ter uma noção, né, como é que fica no final, ó, olha o zinco aqui e olha a placa de cobre, né? Assim, é só para você ter uma noçãozinha bem bonitinha aqui. E isso aqui, cara, pensa, sempre que aparecer a pilha de Daniel, tá? Existe uma coisa que a gente chama de diagrama da pilha, mas é só para a pilha de Daniel. O diagrama, ele fala a pilha para ti. Então, em vez de você desenhar, né, ali os eletrodos e a ponte salina, você pode usar, então, essa nomenclatura aqui, ó. Como a gente sabe que os elétrons saem do ânodo, então você vai ter aqui o ânodo e a solução do ânodo. Então, aqui você vai ter a oxidação. Esses dois palitinhos aqui representam a ponte salina e aqui você vai ter a representação de quem? Do cátodo. Então, por exemplo, Jana, eu quero fazer aqui o diagrama da pilha. O diagrama da pilha de Daniel. Diagrama da pilha. What do you do? Primeiro, começa pelo ânodo. Ó. Então, é o zinco, ó, 0, palitinho, zinco mais 2. Isso aqui representa o ânodo, que é o polo que mesmo? O polo negativo, que é aquele desenho. Então, é aquele, ó, é isso aqui. Ficou perfeito, olha aí. Olha meu desenho, ó. Aí você tem que colocar a ponte salina. E agora, Jana, eu vou colocar quem? O cobre mais 2 se transformando em cobre 0. Aí aqui, professora, vai ser quem? O cátodo, que é o polo positivo da tua pilha. E aí, vamos adiante, ó. Eu coloquei aqui o seguinte. Quando a gente pega, né, um exercício sobre pilhas, aqui ele é só para explicar, geralmente ele vai te dar o quê? Os potenciais. Tá? Os potenciais de quê? Geralmente de redução. E é a partir daqui que tu tem que montar a pilha de Daniel. Então, o que tu vai fazer? Ó? Vai fazer o CRAU. Ó. E aí, como é que tu vai descobrir quem é o cátodo e quem é o ânodo? Jana, o cátodo é aquele que tem maior potencial de redução, o ânodo menor potencial de redução. Então, vamos ver. Quem é que tem o maior potencial de redução? O cobre mais 2. Então, você o quê? Copia. Copia. Tá aqui, ó. Copiei. Ó. E o zinco, ele tem que sofrer o quê? Oxidação. Então, você vai inverter. Quando você inverte o sinal do potencial. Então, ele vai virar agora potencial de quê? De oxidação. E aí, você vai o quê? Somar essas duas semi-reações e você vai obter a reação o quê? Global, como a gente já tinha feito, ó. E aí, Jana, a DDP, por isso que eu gosto desse, né? Porque olha aqui, ó, DDP é só tu somar os dois, ó. É o potencial de redução mais o potencial de quê? De oxidação, que vai dar mais 1,10 volts. Toda vez que eu tenho potencial positivo, é espontâneo, ok? Você poderia usar, desde que seja a pilha ou bateria, o maior menos o menor. Tá? Então, você poderia pegar aqui o maior menos o menor, menos com menos vai ficar o quê? Mais. Aí aqui é joguinho rápido, não tem no teu livro, tá? Na tua apostila. É que
Geralmente a gente confunde assim, Jana, como é que eu sei que a pilha para de funcionar? Que ela parou de funcionar, tudo bem? Mas quando é que eu sei? Quando a DDP for igual a 0. E esse carinha aqui, o Nernst, tá? Ele trabalha, né, tanto com a eletroquímica quanto a termoquímica. Tu não precisa se estressar, tá? Eu vou chegar lá. Ó, aqui é a quantidade de carga, aqui é o número de mols de elétrons e esse F é o Faraday, tá? Aqui é o trabalho elétrico, que é igual a menos o número de elétrons, a constante de Faraday, vezes, né, a DDP padrão. Calma, Jana, não quero mais. Ó, tu lembra desse ΔG? É a energia livre de Gibbs. É igual a trabalho elétrico. Então aqui são equações, né, da termodinâmica, tá? Isso aqui, se cai lá na Federal do Paraná. Então o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, é igual a menos, professora, esse aqui é o número de elétrons, né, transferidos, aqui Faraday vezes a DDP. E aí tu não esquece que tanto a pilha quanto a bateria, na descarga, ela é espontânea, então ΔG é menor do que 0, tá? Aí agora, isso aqui é uma parte que pode pedir para você a espontaneidade. Porém, eu posso relacionar a eletroquímica com o equilíbrio químico, que é aí que vem por que né, a pilha para de funcionar. O ΔG, tá, ele é definido, né, através dos cálculos como menos R, que é a constante universal dos gases, a temperatura em Kelvin. Professora, eu vou embora. O que é esse L? É o logaritmo neperiano de K, tá? Que K é a constante. Aí vamos lá. Aí substituindo os valores, o Nernst, bigodinho, ó, ele fez uma equação, tá? E essa equação que aparece na tua prova, só que ainda está em logaritmo neperiano. Tá? Então você pode, né, geralmente ele não bota isso aqui, porque a maioria não aprende no ensino médio, ele bota o log. Então isso aqui aparece na tua prova. Ó. Esse ΔE aqui, tá? É fora das condições padrão. Aqui é o padrão, menos 0,059 dividido por N, que é o número de elétrons, vezes o log da concentração do cátion na solução do ânodo, dividido pela concentração do cátion no cátodo. Como assim? Quer ver? Ó? Isso aqui é um equilíbrio. Ó. Quando você faz o K, você aprendeu isso. É o produto dividido pelo reagente. Então aqui, sólido entra na constante? Não. Então seria o que? Ó? Concentração do zinco mais 2, olha que coisa linda, ó. Dividido pela concentração, sólido entra? Pela concentração do cobre. Por isso que aqui é o ânodo, aqui é o cátodo. Ó. E aí o que é interessante, ó. Quando a gente começa a pilha, ela começa com molar. Então, o molar, aqui, o K seria 1. Aí, o que vai acontecer, Jana? Ó, peraí, ó, deixa eu só colocar aqui, ó. Então, quando você substitui, né, você vai ter aqui no início, ó, no início da tua pilha, tá? Aqui, a DDP, que é fora do padrão, vai ser igual a DDP que a gente acha, né, que é a teórica. Tá? Que vale mais 1,10 volts. Por quê? Porque a concentração é 1 para 1. Mas à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Jana, essa concentração aqui começa a aumentar, né? E essa aqui começa o quê? A diminuir. Certo? Ó. Então, à medida que a pilha vai funcionando, ó, essa aumenta, essa diminui. Até o momento que se atinge o equilíbrio. Ou seja, aí, Jana, o que vai acontecer? Você vai fazer com que essa DDP comece a diminuir. Até chegar a quanto? 0. Tá? Então, isso é a explicação de por que a pilha para de funcionar. Por causa da concentração. Tá? Então, é super importante aí. Quem sabe pode cair para você. Então, tem uma noçãozinha. Tranquilinho? Agora, vamos ao que interessa, né, professora? Ó, eu vou direto aqui no seguinte. Ó. Deixa eu pegar aqui. Esse exercício aqui, ele só falta falar, me faz. Ah, só para a gente
ter uma noçãozinha de como é que a gente faz uma questãozinha sobre pilhas. Uma pilha de zinco e prata pode ser montada com eletrodos de zinco e prata representado como é aí o PAC. Tá vendo que ele bota 1 molar, ó, porque é o início. Depois essa concentração vai o quê? Diminuindo ou aumentando, dependendo do que tu vai trabalhar aqui. Jana, agora... Não, deu. Já deu, terminou a questão. Não, professor, não é que não deu. Já vamos terminar nossa aulinha aqui, ó. Mas olha aqui, caixão, olha aqui. Ele te deu já a pilha. Ele já falou isso aqui para ti, né, ó. Ele já te deu essa composição aqui, automaticamente já sabes quem é o cátodo, quem é o ânodo, certo, ó. Prata mais 1, ó, e prata 0. Então, fazendo o CRAU aqui, ó, CRAU, 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 cátodo é o polo positivo, Jana, ânodo é o polo negativo. Então, agora eu posso, né, resolver o probleminha aqui. Além disso, ele me deu, Jana, os potenciais de que mesmo? De redução. Então, ele vai perguntar o que acontece no cátodo e no ânodo e ele pede a reação global e a DDP. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Jana, a primeira coisa, como eu já sei que a prata é o cátodo, eu vou copiar isto aqui. Porque maior, ó, prata mais 1, vai junto comigo, ó, mais um elétronzinho, virando prata 0. Certo? Por que, professora, eu sei isso? Porque aqui é o ânodo e aqui vai ser o cátodo. E aí tu não pode esquecer que esse aqui tem o maior potencial de redução. Então, nós vamos escrever aqui. Potencial de redução da prata é mais 0,80 volts, ok? Agora, o do zinco você vai ter que o quê? Inverter. Quando você inverte, você troca o sinalzinho do potencial. Então, aqui, Jana, ó, zinco, ó, zinco 0, ó, aqui, zinco mais 2, ó, mais 2 elétrons, agora tu vai trocar, ó. O potencial de oxidação vai ser mais 0,76 volts. E aí, eu quero a reação global. Eu quero a reação global. Só que tem um detalhe, né, Jana? Olha bem. Nunca esqueçam, ó. Aqui que vem o grande problema. Sempre na eletroquímica, o número de elétrons perdidos e recebidos tem que ser o quê? O mesmo. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 2, mas nunca o potencial, tá? Então, o potencial não pode multiplicar, tá? Não pode multiplicar, porque ele não depende do número de elétrons, não pode multiplicar, ok? Então, é só a equação. Então, Jana, aqui eu vou multiplicar por 2, 2 e 2. E agora você pode o quê? Ó, simplificar aqui, e aí você vai ter a reação global. Zinco metal, mais 2 mols de prata mais 1, ó, se transformando em zinco mais 2, mais 2 mols de prata 0. Jana, a DDP é só somar, ó, potencial de redução mais o potencial de oxidação, vai dar um valor de 6, 5 e 1. Então, DDP positiva, não pode esquecer que o processo, claro, ele é espontâneo. Então, vamos ver o que ele está perguntando ali, ó. Primeira perguntinha, número 1. No eletrodo de zinco ocorre o processo chamado oxidação? Sim, porque ele é quem? O ânodo. Número 1, verdadeiro. Número 2. O cátodo da pilha será o eletrodo de prata? Sim. Número 2, verdadeiro. Número 3. Ocorre o desgaste da placa de zinco devido ao processo de redução do zinco? Não. Ocorre o desgaste, mas é devido à oxidação. Então, tu não pode esquecer aqui, ó. Isso aqui é muito fácil, ó.
Aqui a lâmina diminui a massa, aqui a concentração dos íons aumenta, certo? Então aqui, Jana, a número 3 é falsa. Número 4. O sentido espontâneo do processo será esse aqui? Não é zinco mais 2, é zinco 0. Falso. E agora, a DDP é 1,56 volts? Com certeza. Então aqui, Jana, o número 4 é falso, o número 5 é verdadeiro. Então as perguntas, né, elas podem rodear por isso aqui, ele pode perguntar o fluxo dos elétrons, ó. Vai do eletrodo de zinco para o eletrodo de prata. O que mais que ele pode perguntar? Quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, ó. Opa! Agente redutor. Agente oxidante. Então são várias as perguntas que podem ser feitas, mas é isso aí. Deixa eu só pegar a pingolinha aqui de mudar. Onde é que tá? Ó. Então agora, só para dar tchauzinho aqui, rapidinho, ó. Essa aqui foi a questão que vocês têm na apostila. Deixa eu só passar rapidinho, que esse aqui eu já fiz um parecido. Amanhã eu termino, ó. Ó. O que eu quero de ti é o seguinte. Só para a gente finalizar, que a apostila de vocês não tem, tá? Então hoje essa aula ela é um pouquinho mais compridinha, mas é porque ela é muito importante, tá? Que são as pilhas em série. Eu tenho um filhinho, né, que ele adora dinossauro. E este dinossauro maldito, desgraçado, nojento, grita igual um desesperado. E ele usa, tá? 4 pilhas em série. Cada pilha tem 1,5 volts. Então, tu não pode esquecer que quando a gente faz esse dispositivo, Jana, é o polo positivo e negativo. Aí tu vai lá, polo positivo e negativo, polo positivo e negativo, né? Então, para esse brinquedo funcionar, né? E ele funciona, então, com essas 4 pilhas, qual vai ser a voltagem? Qual vai ser a DDP? Vai dar 1,5 vezes 4, vai dar 6 volts. Então, a minha pergunta é, são 6 volts, certo? São 6 volts. Deixa eu só voltar aqui. Se eu colocar, o Johan colocou as 4 pilhas ali e não funcionou, mas as 4 pilhas têm 6 volts. Por que será que ela não funcionou? As pilhas são novas, tá? Por que será? Porque provavelmente ele não colocou o quê? De modo que correto. Então essa questão aqui que vai ser um desafio para ti, alguns já fizeram, que essa aqui foi uma das questões mais lindas que eu já vi na Federal, no Enem. Ele pede para você fazer um dispositivo para acender um LED e ele requer 3,6 volts. E ele te dá as pilhas idêneas, ó. Então aqui é uma pilha, aqui é outra em série. Então tu tem que lembrar que para que essas pilhas funcionem aqui, né, esse dispositivo, para acender o LED, tem que ser igual ou maior que esse valor. Menor não dá. Certo? E aí, como é que você pode calcular a DDP? Aí, nesse caso, tu pode fazer o quê? O maior menos o menor, que aí é mais rápido, já que você sabe que é uma pilha. Tá? Então, você acha a DDP desse, depois soma. E aí, vê se vai acender. Só que o problema é que vai ter mais do que uma resposta para a DDP. Aí tu tem que verificar o quê? A disposição. Não pode esquecer que sempre tem que ser o quê? Polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Então esse aqui é um desafio para você tentar fazer aí. E aí depois eu faço e coloco, tá, lá para você estudar. Ok? E aí a gente finaliza aqui, né? Só deixa eu colocar aqui a tua tarefinha. Opa! Ó, a tua tarefinha. Tá? Pouquinho. Ok? Fechou? Tchau, tchau.